A imaginação se cumpre. Palestra realizada em 26 de outubro de 1968. Neville Goddard. Eu digo que a imaginação cria a realidade, e se essa premissa é verdadeira, então a imaginação se cumpre no que sua vida se torna. Embora eu tenha mudado as palavras, o que estou dizendo não é novo. As Escrituras dizem desta maneira: em tudo o que você deseja, acredite que recebeu e o fará. Esta declaração remonta a 2000 anos, mas mesmo antes disso, Jeremias fala do mesmo princípio em sua história do oleiro e sua argila. Mas até que a imaginação se torne parte de sua moeda normal e natural de pensamento, você não agirá conscientemente. Como respirar, essa consciência deve se tornar tanto uma parte de você, que você não vai se voltar para a esquerda ou para a direita para louvar ou culpar ninguém. Quando você sabe que esta presença não vai importar se você começou a vida atrás da bola 8, ou em um palácio, como um pobre, ou uma criança rica, você vai perceber que a vida está sempre externalizando o que você está imaginando. Sem o conhecimento desse princípio, você pode reproduzir seu ambiente, seja agradável ou desagradável, para sempre, à medida que alimenta sua imaginação sobre o que seus sentidos ditam. Mas conhecendo esse princípio, você pode ignorar o presente, e desamarrado pelos chamados fatos da vida, você pode imaginar o presente como deseja que ele seja e se alimente de seu desejo, em vez de sua omissão. Agora, a imaginação não pode ser observada como vemos objetos no espaço, pois a imaginação é sua realidade. Fawcett dá o nome de Deus à causa do universo, dizendo, em Deus, o Criador, é como pura imaginação em nós mesmos. Ele trabalha nas profundezas de nossa alma subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo percepção, e flui para nossa mente superficial menos disfarçada na forma de fantasia produtiva. Ouça seus pensamentos e ouvirá as palavras de Deus. Um pensamento que não é sentido não produz nada. Mas um pensamento produzindo elementos motores se reproduz. Pegue Deus em um momento de um elemento motor, como raiva, medo ou frustração, sendo parabenizado, e você saberá o que vai acontecer em seu mundo. A menos, é claro, que prenda seus pensamentos e revise-os. A maioria de nós, no entanto, não está ciente do que estamos fazendo, por isso não observamos o Criador. Mas podemos pegá-lo enquanto ele entra em nossa mente superficial menos disfarçado, na forma de fantasia produtiva. Se, enquanto anda de ônibus, dirigindo o carro, sentado em casa ou parado em um bar, você ouvir uma observação e reagir se movendo por dentro, essa observação se cumprirá no que sua vida se torna. Este princípio liberta, se estiver disposto a assumir sua responsabilidade. Mas se você assumir ou não, você vai cumprir cada elemento motor pensado de qualquer maneira. Então, no final, você não vai simpatizar ou condenar, mas simplesmente dizer àqueles que podem estar passando por uma experiência desagradável deste princípio, e, se eles aceitarem, deixar o princípio trabalhar em suas vidas. Agora, a pessoa comum na América é cristã ou judia. Pergunte a qualquer um deles se eles acreditam que imaginar cria realidade, e as chances são de que eles lhe darão uma resposta negativa. Mas embora eles não saibam, se acreditam em Deus, acreditam na imaginação. Eles podem ler as Escrituras e aceitar as palavras na superfície, mas seu significado não se tornou parte de seu pensamento. Ontem à noite, por exemplo, ouvi Billy Graham pela primeira vez. Aqui estavam milhares de pessoas na plateia ouvindo um coral de 1000 membros cantar a canção, "Oh, como eu amo Jesus". Não quero ser crítico, mas quando ouvi Billy Graham falar, percebi que ele não tinha o menor conceito de Jesus, muito menos sua segunda vinda. Ele disse, se Jesus viesse agora, imagine, não haveria mais câncer, nem mais insuficiências cardíacas, nem morte. Billy Graham acredita que o céu é feito de corpos de carne e sangue em estados excrementos. E eles teriam que ter banheiros lá, se não houvesse mais morte. Se você ainda estava em um corpo, isso é excrementos. Você teria que aceitar comida que lhe é dada, e o que você não poderia assimilar você teria que expulsar. E a menos que você perdeu todo o senso de vergonha e reverteu para o mundo animal, você teria que ter um banheiro.
Eu escutei este homem e me perguntei: este é o homem que foi entretido na Casa Branca e recebido pelo Papa no Vaticano? Por outro lado, o Papa é igualmente bobo em relação ao mistério de Cristo. Então, no final do programa, houve um apelo por dinheiro. Ele lhe dará 2 livros que você não pediu. Um interpreta a Bíblia e o outro interpreta o primeiro. Tudo o que você precisa fazer é enviar sua doação para este endereço simples, em Billy Graham, Minneapolis. Mas, disse ele, este programa está nos custando $500.000, e nós não temos esse tipo de dinheiro. Então, se você está sozinho, por favor, envie uma contribuição. Mas se você não está sozinho, então pegue uma coleção entre todos que estão com você e envie-a adentro. Agora, isso acontece noite após noite por uma semana sólida. Ele é um ser grandioso e maravilhoso, mas ele não tem noção do mistério de Cristo. Agora, eu quero te mostrar o que eu quero dizer quando eu digo que você pode ser exatamente o que você quer ser. Deixe-me começar dizendo-lhe que nos últimos meses eu me senti como o diabo, mas eu sabia que eu era responsável pelo inferno em que me encontrei. O médico me deu todos os testes possíveis, e quando vi ontem ele me disse que eu era um dilema. Sabe o que é um dilema? É um argumento que apresenta 2 ou mais alternativas igualmente conclusivas contra um oponente. Em outras palavras, se você começar a suposição de que tudo o que você escolher sua conclusão estará errado, você tem um dilema. Você pode usar qualquer coisa como um dilema. Esse sou eu. Meu sangue indicou uma coisa em um certo teste e o oposto em outra. Os testes só confirmaram o que eu já sabia, em que a causa do meu desconforto estava na profundidade da minha alma e não em nenhuma causa secundária, como uma tireoide, coração, fígado, rim, ou qualquer coisa fora de mim. Estou usando um corpo, mas não sou eu. Eu me coloquei neste corpo, o que me limita. Eu sou seu poder operístico. Não pode ser prejudicial, pois só reflete o que estou entretendo na minha imaginação. Não devo justificar, condenar ou me desculpar de forma alguma. Sabendo que não me sentia bem, mudei meu sentimento, e quando os testes, a que eu tinha feito para agradar a quem eu amo, voltaram, aprendi que era um dilema. Peço que assuma a mesma responsabilidade. Não passe o dinheiro para qualquer pessoa, organização, situação ou circunstância, mas descobrir por si mesmo que imaginar realmente cria a realidade. Se a causa de toda a vida é Deus, então Deus deve ser toda a imaginação. E porque você pode imaginar, então, como Deus, você é pura imaginação em si mesmo. Independentemente da razão e seus sentidos negarem, você pode imaginar qualquer coisa e trazê-lo para passar se essa premissa for verdadeira. Agora deixe-me compartilhar algumas cartas maravilhosas que recebi recentemente. Uma senhora escreve: em julho meu carro precisava de reparos. Quando assinei o boleto de crédito concordando em pagar o custo de $62, imaginei que fosse um cheque, pois nunca assino um cheque a menos que haja dinheiro no banco para cobri-lo. Agosto e setembro passaram sem pedido de pagamento. Em setembro, um homem passou por aqui e, ansioso para vender sua casa, me pediu para listá-la para ele. Disse-lhe que não estava mais no ramo e recomendei o meu antigo corretor. Esqueci tudo, mas em outubro, pouco antes da declaração de reparo do carro chegar, recebi uma comissão de referência do meu antigo corretor no valor de $68. $6 a mais do que o custo do reparo do meu carro. Aqui, o dinheiro, como a história do 6º capítulo de Lucas, veio até ela pressionado, abalado e correndo. Todos no mundo antigo tinham um grande bolso onde os grãos eram colocados e pressionados até que ele atropelou. Assim como a dúzia do padeiro, esta senhora recebeu $62. Então ela disse: em algum tempo minha cadeira favorita precisa de um novo estofamento. Escolher o material e o padrão foi fácil, mas o custo de $87 teve que ser imaginado. Então, em vez de me limitar a uma figura exata, eu simplesmente imaginei minha cadeira como já recém-estofada. Enquanto estava sentada nele, neguei sua capa desgastada, e ao pensar nela em outra parte da casa, eu sempre vi como eu queria que fosse. No início de setembro,
enquanto estava de férias, nosso vizinho teve um ataque cardíaco. Sua esposa, desejando estar com o marido, perguntou se seu filho poderia ficar conosco até seu retorno. Desde que ele e nosso filho eram colegas de brincadeira e inseparáveis, John ficou conosco por 5 lindas semanas, e quando sua mãe perguntou quanto ela me devia, eu disse, e nada. Mas, algum dia, quando você tem uma velha, gasta nota de $100 enfiado em sua conta e você não sabe o que fazer com ele, você pode me dar. E a senhora respondeu, e isso é exatamente o que meu marido e eu concordamos em fazer, e de sua cota de faturamento ela pegou uma nota de $100 dobrada e me deu. Esse dinheiro pagou pela nova capa da cadeira, mais um adicional de $13. Mais uma vez vemos o dinheiro veio para ela pressionado para baixo, abalado juntos, e correndo. Quando você aplica este princípio para o outro aparente, você está aplicando-o para si mesmo, porque não há outro. Dizem-nos que quando Jó se esqueceu de seu amor por seus amigos e orou por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Então tudo que ele aparentemente tinha perdido foi devolvido, multiplicado 100 vezes. Como você perdoa outro pensando nele como você gostaria que ele fosse e persuadindo-se da realidade do seu ato imaginável, você está perdoando-o pelo que ele parece ser colocando em um estado totalmente diferente. Faça isso e você está substituindo um conceito nobre por um ignóbil. Isso é perdão. O perdão testa a capacidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Um padre dirá, eu te perdoo, mas quando ele passa por você na rua ele se lembra do que foi confessado. Se ele se lembra, não perdoou. A memória do que foi feito ou dito deve ser substituída por outra coisa, para que o primeiro não possa mais ser lembrado. Se a atual Sra. Onassis permanecer Sra. Kennedy em seus olhos, você não a perdoou, porque você ainda está vendo ela no velho estado. Perdoe-a portanto perder-se na ideia de seu novo estado que é tudo o que você pode se lembrar, e não o anterior. Continue pensando nela no estado anterior e você a puxou de volta para ele, pois há apenas estados externalizados. Agora aqui está outra história. Anne era um membro da profissão mais antiga do mundo, a de ser uma dama da noite. Ela frequentemente ia às minhas reuniões, mas hoje nos conhecemos na esquina da Broadway com a Rua 72, onde ela me contou essa história. Um dia, enquanto passava por uma loja de chapéus, ela se apaixonou por um belo chapéu em sua janela, com uma etiqueta de preço indicando um custo de $17,50. Querendo tanto, ela decidiu aplicar este princípio, então em sua imaginação ela colocou o chapéu em sua cabeça. E enquanto ela caminhava até a Broadway ela sentiu o chapéu em sua cabeça. Ela não se olhava pela janela de uma loja e ficava desiludida, e quando chegou em casa ela imaginou tirar o chapéu e colocá-lo na prateleira de cima, antes de olhar no espelho. 10 dias depois, uma amiga ligou e a convidou para almoçar. Quando ela chegou, a amiga lhe entregou uma caixa de chapéu, dizendo, eu não sei o que me possuía, mas eu comprei esse chapéu e quando eu o trouxe para casa percebi que tinha cometido um erro. Eu não gosto em mim, mas eu acho que ficaria adorável em você, Anne. Abrindo a caixa ela estendeu a mão e trouxe para fora, não um chapéu, mas o chapéu. Então Anne me disse, por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu, em vez de me dar através de uma amiga? Perguntei-lhe se ela se sentia obrigada à amiga, e quando ela balançou a cabeça, não. Perguntei quanto ela normalmente pagava por um chapéu. Quando ela me disse $4 ou $5, perguntei se ela já tinha comprado um chapéu de $17 antes. Novamente a resposta foi não, e quando ela admitiu dever 2 semanas de aluguel, eu disse, se enquanto admirava o chapéu você encontrou uma nota de $100 na calçada, você teria comprado o chapéu? Eu vou responder por você, não, você não faria. Você teria pago seu aluguel e talvez comprado algumas compras, mas você não teria comprado o chapéu. Diga-me, Anne, quanto dinheiro Deus deve te dar para você comprar um chapéu de $17? Se ele lhe desse $1.000 você não teria comprado, pois você não tem o hábito de comprar chapéus tão caros, então Deus sabe melhor como te dar o chapéu que você desejava. Agora, uma senhora escreveu, dizendo, eu sonhei que estava em uma grande loja de departamentos com um amigo querido, que concordou em cuidar da minha bolsa enquanto eu fazia compras. Mas quando voltei,
meu amigo o tinha sumido e minha bolsa estava sentada em um saco de papel no chão. Ao abrir a bolsa, descobri que $30 e um pequeno cartão que eu carrego designando que sou um ministro da unidade ordenado estava faltando. Eu acordei me perguntando por que alguém iria querer esse cartão. O cartão continha o objeto central da verdade em seu sonho. Ela pagou as 30 moedas de prata, o preço pago pela verdade, e agora transcendeu qualquer ordenação neste mundo. Por mais agradável que a unidade de todos esses grupos sejam, eles estão desempenhando suas partes em certos níveis de consciência. Mas esta senhora foi além de qualquer homem feito pelo homem, seja unidade, ciência cristã ou ciência da mente. Todas essas são doutrinas feitas pelo homem, não baseadas na visão. Ela foi mostrada que ela tinha pago o preço por Cristo, mas ela tinha e a pequena carta que lhe deu título a um certo nível de consciência foi removida, pois ela transcendeu o nível psicológico e entrou no terceiro nível da arca da vida, no nível de visão. Ela encontrou Cristo porque pagou o preço. Posso lhe dizer, você tem o poder de criar qualquer coisa. Que as pessoas sejam o que elas querem ser, enquanto você estabelece metas para si mesmo. Não importa o que aconteceu em sua vida ou o que a evidência de seus sentidos lhe diz, o poder do universo está em você. Esse poder é o Senhor Cristo Jesus, cujo nome é Eu Sou. Você nunca saberá, no entanto, a menos que o teste, pois só então você perceberá que Jesus Cristo está em você. Me ensinaram que Cristo estava do lado de fora em algum lugar no espaço. Mas aceitei o desafio e me testei, para descobrir que sou criativo. Que eu crio de dentro e que minha vida é a realização dos meus próprios atos imagináveis. Nem sempre fui sábio na minha escolha, pois a imaginação está sempre cumprindo seu estado imaginável e imaginei coisas desagradáveis e escolhi, tornando-se a realização do que eu estava imaginando. Então eu me tornei mais alerta e descobri que eu poderia pegar Cristo como ele fluiu em minha mente menos disfarçado na forma de uma fantasia criativa. Se meus pensamentos fossem motores e fossem desagradáveis, eu sabia o que esperar a menos que os revisasse. Mas se eles eram agradáveis ou desagradáveis, eu sabia que iria cumpri-los. Não inveje ninguém. Se um homem tem $500 milhões e uma garota fica no topo da escada social é porque Deus, neles, tinha o desejo e está cumprindo. Blake estava certo quando ele tirou sua foto maravilhosa e mais. É o grito do tolo. Menos do que tudo não é suficiente. As Escrituras nos dizem, em todos os teus são meus e os meus são teus, por tudo que Deus é seu, como você herda a Deus. Ele é sua posse, então seja lá o que Deus for, quando você herdá-lo menos do que tudo não é suficiente. Mas o grito de mais é o grito do tolo, enquanto ele quiser mais ele nunca tem o suficiente. A senhora Onassis tira de um fundo fiduciário de mais de $20 milhões. Você pensaria que era o suficiente, mas você pode se adaptar a um modo de vida onde não seria. Há as demandas das instituições de caridade, além disso, se você deseja ser um dos 10 mais bem vestidos da Terra, você deve ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Não há nada de errado com ele. Eu pessoalmente não tenho nenhum desejo de ser nomeado entre os externamente bem vestidos. Espero estar internamente bem vestido. Espero que minha luz esteja cegando. Espero que minha roupa seja tão poderosa que não possa estar na sua presença menos que qualificada para estar lá. E se eu modificar minha roupa para se adequar ao nível em que outro se encontra, que ele possa ver o ser que represento, eu faço, mas certamente não por fora. Eu te digo, imaginar cria realidade. Acredite, pois é verdade. Fawcett estava certo quando disse, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas para a solução da qual o místico aspira, para o poder supremo, sabedoria suprema e prazer supremo reside na solução distante deste mistério. Um amigo meu enviou meu livro ao Sr. Fawcett, e chamou sua atenção para o capítulo chamado Revisão. Ele também enviou uma cópia para alguém que era físico em uma de nossas grandes universidades. O físico sentiu que, como as declarações registradas não eram cientificamente comprovadas, o livro não era digno de sua biblioteca.
Enquanto o velho cavalheiro, que era filósofo e professor na Universidade de Oxford, escreveu a carta mais doce, dizendo: Eu não sei quem é Neville, mas tendo lido o capítulo sobre a revisão como você pediu, eu sei que ele só poderia ter recebido dos irmãos. Ninguém além da Sociedade Divina poderia ter ditado este capítulo. Aqui estava um homem cheio de elogios por um pensamento que o cientista ridicularizou porque estava além do seu alcance. Peço que me leve a sério. A imaginação vai se cumprir, então não se limite por nada que esteja acontecendo agora, não importa o que seja. Sabendo o que você quer, conceba uma cena que implicaria que você a tenha. Convença-se de sua verdade e caminhe cegamente nessa suposição. Acredite que é real, acredite que é verdade e isso vai acontecer. A imaginação não falhará com você se você se atrever a assumir e persistir em sua suposição, pois a imaginação se cumprirá no que sua vida se torna. Agora, você pode saber de alguém que tinha uma suposição, mas morreu antes que fosse concretizado. Posso lhe dizer, a morte não acaba com a vida. O mundo não deixa de estar no momento em que seus sentidos deixam de registrá-lo. Em vez disso, você é restaurado à vida para continuar sua jornada, e seus sonhos, não realizados aqui, serão realizados lá. Você não pode pará-lo, pois imaginar está sempre criando a realidade. Quando meu irmão, Lawrence, estava fazendo sua saída deste mundo, eu disse à minha cunhada que havia casamento no mundo seguinte e ela, em uma veia muito leve, disse: E eu não quero ir agora. Mas você acha que Lawrence estará esperando por mim para que possamos nos casar novamente? Bem, eu respondi na mesma veia leve, dizendo: Em Deus é misericordioso. Vou deixar que seja assim e você pode dar qualquer interpretação que quiser sobre o que eu disse. Mas imagine duas pessoas que passaram a vida lutando como cães e gatos, querendo perpetuá-la? Não. Deus é misericordioso. Ele realmente é. Uma vez que você tenha experimentado um estado infeliz, você teria que ser um estúpido para repeti-lo. Mas depois da ressurreição, não há como dar ou receber em casamento, pois você está acima da organização do sexo além disso. Agora vamos para o silêncio.